Pois é, meu caro cidadão brasileiro. Eu avisei que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes não recuaria em relação ao Bolsonaro e não ia deixar o Bolsonaro ir na posse do Donald Trump. Muita gente falou: mas você está achando que o Alexandre de Moraes é mais forte que o Donald Trump? Pois é, aqui no Brasil ele é. Não tem o que falar. Então, ele recusou a ida do Bolsonaro na posse. Mas isso pode gerar uma tensão diplomática pesada, porque já teve até nota, né, de instituições norte-americanas sobre a relação de Donald Trump com Bolsonaro. Pois é, o próprio Donald Trump, ou seja, aliados do Donald Trump, disseram que haverá, né, uma espécie de sanção, né? Ou seja, o Brasil poderá ser alvo de sanções por causa do ativismo judicial contra a direita aqui no Brasil. Donald Trump prometeu voltar, né, fazendo um reboliço em tudo isso. E a gente vai falar de tudo isso aqui com vocês. Então não esquece, dá o like aí, tá? Eu virei pidão, eu sei que vocês sabem que a gente tem que pedir, mas olha só, o tanto que melhorou o canal depois que eu passei a pedir o like, né? E também peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, faça parte dessa comunidade aqui, que só quer, né, realmente um Brasil mais democrático, onde o povo tenha liberdade, onde o povo possa ser dono do seu próprio nariz, sem ter sempre um Estado no cangote, né, mandando em você. É isso que a gente defende, eu como liberal que sou, tá? E para você que ainda não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, faça o download. Pessoal, eu já estou preparando um livro, né, sobre investimentos, inclusive investimentos no Uruguai, no exterior. Não consegui, eu meio que tirei umas fériasinhas, né? A única coisa que eu tô fazendo, não tô atendendo os clientes do escritório, a única coisa que eu tô fazendo é gravar os conteúdos para vocês. Então, logo eu volto a escrever, ainda falta aí umas 20, 30 páginas, leva uns 4 dias para escrever isso, tá? Mas já tô preparando tudo, o roteiro tá pronto, logo eu tô trazendo esse conteúdo para vocês. Fechado? Bora começar de matéria? Vamos lá. É o seguinte, dá uma olhada. Moraes nega a devolução de passaporte a Bolsonaro e o impede de ir à posse aos Estados Unidos, ou seja, não autorizaram. Mais cedo, eu disse para vocês que o próprio Procurador-Geral da República já tinha feito uma nota. Ele falou que os interesses privados do Bolsonaro não são maiores do que o interesse público de mantê-lo, né, sem o passaporte, ou seja, preso aqui dentro do Brasil. Isso chamou muita atenção, né, pessoal? É óbvio que chamou atenção, porque nós estamos falando de uma relação diplomática com uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, muita gente discordou do ponto de vista do Gonê, né? Se é que pode discordar hoje em dia ainda. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou a devolução do passaporte de Jair Bolsonaro e desautorizou o ex-presidente a viajar para os Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump. A decisão segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou de maneira contrária à liberação do documento e autorização da viagem. O documento de Bolsonaro foi apreendido em fevereiro do ano passado pela Polícia Federal. Ou seja, citando a própria decisão do Procurador-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes negou que o Bolsonaro possa sair do Brasil, né? E aí vem uma matéria do Metrópolis. Ao negar a viagem, Moraes citou não o Bolsonaro, citou o apoio do filho de Bolsonaro, né, aos fugitivos do 8 de janeiro. Olha só a insanidade. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, do acusado, né? E assim como também a prova de um outro não pode servir como subterfúgio para um terceiro. Ou seja, ainda que o Eduardo Bolsonaro fosse um preso fugitivo, isto jamais poderia atingir Bolsonaro. Isso jamais poderia chegar até na figura do Bolsonaro. As ações do Eduardo Bolsonaro, que foi até a Argentina, que conversou com o Milei, isso não poderia acontecer, né? Então, assim, dentro do direito, isso causa uma certa estranheza para a gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citou a atuação de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ao negar a permissão de viagem aos Estados Unidos para acompanhar a posse de Donald Trump. Em sua decisão, Moraes afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro intermediou o convite do futuro presidente americano para que Bolsonaro fosse à sua posse, na Casa Branca, no próximo dia 20 de janeiro. Ao mesmo tempo, o ministro ressaltou que o Eduardo é um dos aliados de Bolsonaro que tem colaborado constantemente com a fuga de investigados pelos atos do 8 de janeiro para a Argentina. Abre aspas.
o apoio à ilícita evasão do território nacional de réus condenados definitivamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em casos anexos à presente investigação e a defesa da permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais transitadas em julgado, estão constantemente sendo corroborados pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo a própria defesa, teria intermediado convites para a viagem requerida pelo indiciado Jair Messias Bolsonaro para os Estados Unidos. Então ele citou aqui que, porque o Eduardo Bolsonaro, né, teve conversando com o Milei, pedindo asilo, o que é um direito constitucionalmente previsto, tá? Constitucionalmente previsto para presos do 8 de janeiro, o Bolsonaro não pode ir. A decisão, sabe, juridicamente, ela abre questionamentos, né? A decisão de Moraes de não devolver o passaporte foi tomada na quinta-feira. O ex-presidente queria viajar para os Estados Unidos entre os dias 17 e 22 de janeiro para a posse de Donald Trump. Inclusive, teria um evento, né, no dia 17, onde teria um encontro, né, de apoiadores do Donald Trump, e Bolsonaro queria participar. É inegável a gente relembrar o passado, né? Tem uma frase do 1984 que ele diz o seguinte: quem domina o passado controla o futuro. Quem conhece o futuro. Quem domina o presente controla o passado. E a gente não pode, né, estando aqui no presente, deixar de reconhecer o passado como ele é, né? O Lula estava condenado a 25 anos de prisão, com condenação já feita, com recurso, e mesmo assim ele podia viajar para onde ele quisesse, não importava, né, para qual país. Recorrendo em liberdade, essa matéria é da Veja de 2021, foi atualizada em 2021, mas a matéria original é de 24 de fevereiro de 2024. Recorrendo em liberdade, Lula vai à França, Suíça e Alemanha. O ex-presidente foi condenado a 25 anos de prisão em 2 processos da Lava Jato, mas não tem restrições para realizar viagens, ou seja, o Lula podia viajar para cima e para baixo, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, e mesmo assim, né, com 25 anos de condenação nas costas, que depois, né, foram anuladas devido a questões processuais. Todo mundo conhece a história. Mas olha só, já teve reação imediata, né? O Comitê de Assuntos Estrangeiros dos Estados Unidos já mandou uma nota, né, falando que o Bolsonaro é amigo da América. A nota traduzida diz o seguinte: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente Donald Trump. E aí ele cita uma matéria do The Associated Press, né? E nessa matéria ele fala que a Suprema Corte do Brasil negou o requerimento formal do presidente Jair Bolsonaro para temporariamente restaurar o seu passaporte, né, para poder fazer uma viagem aos Estados Unidos, né, na posse do presidente Donald Trump. Essa matéria também foi comentada no Hoje no Mundo Militar, que disse o seguinte: o Comitê de Assuntos Estrangeiros do Congresso dos Estados Unidos se pronunciou sobre a proibição de Jair Bolsonaro de viajar e assistir à tomada de posse de Donald Trump nos Estados Unidos. A proibição foi determinada por Alexandre de Moraes, que não liberou o seu passaporte, ou seja, acendeu uma luz vermelha, né, chamou a atenção do próprio Congresso norte-americano, né, dessa comissão do Congresso norte-americano. É interessante que o André Marsiglia, advogado constitucionalista, ele leu a decisão e ele fez um parecer sobre isso, né, uma análise sobre isso. Ele escreveu o seguinte: li a decisão do ministro Moraes sobre o passaporte. Algumas considerações jurídicas aqui, né? Então, é óbvio que sempre que o Marsiglia faz, eu também estou trazendo, né, interpelações jurídicas para vocês aqui. A primeira: a Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não deferimento do pedido, afirmou que o interesse público da retenção do passaporte é maior que o interesse privado da viagem, né? Olha só. Se a posse de Trump é menos relevante que manter Bolsonaro preso no país, imagina-se uma razão grave para a retenção do passaporte, certo? Errado. A decisão motiva a retenção em um indício de fuga, mas se baseia em manifestação de Bolsonaro em apoio a brasileiros refugiados na Argentina e em declarações que ele poderia pedir asilo à embaixada, ser decretada a sua prisão. Apoiar refugiado não é indício de fuga, mas opinião. Asilo em embaixada é um direito constitucionalmente
previsto. É aquilo que eu falei para vocês, né? E aí ele completa aqui, ou seja, o exercício da liberdade de expressão está sendo tratado como um indício de fuga, um abuso jurídico evidente. A fragilidade técnica dessa decisão torna inevitável concluir se tratar de uma retenção e de uma medida política, não jurídica, tá? E aí ele cita a matéria do Poder 360, dizendo que Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro de ir à posse de Donald Trump. Como solução, Bolsonaro, né, deu uma bola dentro. A esposa do Bolsonaro irá à posse de Donald Trump, né? Provavelmente o Eduardo Bolsonaro também comparecerá, né? E a Michelle Bolsonaro vai representar o Bolsonaro na posse. E aí, muito há de se saber o que será dito, né? Porque será que vai dar um espaço para ouvir? Será que a imprensa internacional vai querer ouvir Michelle Bolsonaro do porquê o seu marido está impedido de ir aos Estados Unidos? Será que a Michelle Bolsonaro também será proibida nesse meio termo? Após negativa do STF, Bolsonaro disse que Michelle irá representá-lo nos Estados Unidos, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na tarde de quinta-feira que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, irá representá-lo na solenidade de posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele foi proibido de viajar ao país e teve a devolução do passaporte negada. No sábado de manhã, aqui no aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos e minha esposa irá para lá. Ela estava convidada juntamente comigo. Ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos de Trump e ela terá tratamento bastante especial, afirmou Bolsonaro em entrevista ao programa Faroeste à Brasileira na revista Oeste. Bolsonaro disse que a defesa dele pode recorrer da decisão monocrática de Moraes. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Tem uma equipe de advogados que pediu para eu não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso. Muita coisa ainda está por vir, afirmou. E aí, a pergunta que eu deixo para vocês é, vocês literalmente acreditam mesmo, né, que o restante da Suprema Corte vai bater de frente, né, com as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Não vai, gente. Não vai. Eu tô aqui para ser realista com vocês, né? Eu vi vídeos, né, de pessoas falando que se o ministro Alexandre de Moraes não permitisse que o Bolsonaro participasse da posse, o Donald Trump ia vir aqui buscar o Bolsonaro. Isso é teoria da conspiração. O cara vai largar a posse dele num momento super importante para vir aqui buscar o Bolsonaro. Vocês estão falando sério quanto a isso? Né? Então, assim, é o mínimo de seriedade que nós que estamos aqui trazendo a informação, trazendo notícias para vocês, precisamos falar, né? Então, é a mesma coisa. Quando eu falei, não, gente, olha, esquece, o Bolsonaro não estará na posse do Trump. Eu falei isso há uma semana. Aí muita gente, você é pessimista. Não, eu conheço o jogo político, tá? É óbvio que às vezes eu torço para estar totalmente errado, mas eu conheço o jogo político, é assim que o jogo político funciona. Mas olha só, ainda dando continuidade, estendendo um pouquinho para 2026, a Folha de São Paulo reverberou a matéria do Bolsonaro sobre 2026, né, o que ele prevê para 2026. E durante a entrevista, o Bolsonaro deu ao New York Times, olha só, o Bolsonaro falou, olha, esquece, em 2022 nós perdemos mesmo. Ou seja, ele muda o discurso de que tinha fraude nas urnas e reconhece, não, teve uma derrota mesmo em 2022. Ele muda o seu discurso ali, tá? Matéria da Folha de São Paulo. Bolsonaro descarta filhos para a presidência e diz ao New York Times sobre 2022. Esqueça, perdemos, não tem mais que discutir lá atrás, perdemos, é melhor assumir que perdemos logo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista ao New York Times, divulgada nesta quinta-feira, que apoiaria algum dos filhos para concorrer ao Congresso Nacional, mas não a presidência. Para você ser presidente aqui e fazer o correto, você tem que ter uma certa experiência, afirmou o mandatário ao jornal. E aí o próprio Bolsonaro, né, bateu o pé e falou que o candidato é ele, que ele poderia até lançar algum dos filhos dele. Senado. Mas presidência ele descarta. Outro ponto interessante foi que o Bolsonaro também falou sobre o Gustavo Lima. Falou que o Gustavo Lima seria até muito bem-vindo ao PL, mas como candidato a presidente, não. O candidato a presidente é o próprio Bolsonaro e não há outro candidato pelo partido. E sem sombra de dúvidas, a gente sabe que hoje o candidato
mais forte é o Bolsonaro. Ah, mas Tarcísio de Freitas não é igual ao Bolsonaro. Ah, mas o Gustavo Lima não é igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro ainda regimenta uma legião, né, de pessoas que seguem o Bolsonaro. Agora, sem o Bolsonaro no jogo, né? E o Lula sabe, né? O Lula não vai cometer o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu. O Bolsonaro apostou que o único que o Bolsonaro detonaria muito fácil seria o Lula, né? Ele não contou com o sistema. Da mesma forma, né? O Lula até acha que ele venceria do Bolsonaro. Não vence, né? Lula e Bolsonaro hoje, o Lula seria fritado nas urnas. Ninguém tem dúvidas disso. Mas, enfim, né? E aí, vale a pena, né, tirar uma sátira aqui do jornalista Silvio Navarro, né? Que disse o seguinte, ó, quem não pensa como o PT é fascista. E aí, ele citou uma sátira aqui, ele escreveu o seguinte: na fila da padaria e na feira só tem fascista reclamando do governo. O carrinho do mercado é antidemocrático e as prateleiras da farmácia são de extrema direita. A culpa de tudo isso é das redes sociais. Então, é uma piada, mas é um mundo paralelo que o petista está vivendo hoje. O governo sabe muito bem manipular o petista, que realmente ele acredita nisso aqui. Ele acredita que a alta dos preços hoje é por causa das fake news das redes sociais da extrema direita. Ele vai reconhecer que é pela questão de incompetência econômica do governo, né? Não tem plano, não tem projeto de governo, tá? Ele nunca vai reconhecer isso. Mas olha só, Brasil Paralelo publicou o seguinte, e isso aqui está deixando muita gente da galera woke de cabelo em pé, né? Quem aí gostava de assistir, né? Coração Valente, Rambo, né? Assistiu Rock Balboa, né? Ou seja, só filmão daquela época que deixava a gente com vontade de ir pro cinema, com vontade de assistir filme. Hoje a gente vai assistir uns filmes que, pelo amor de Deus, né? Uns filmes mais toscos. Eu perdi a graça de assistir filme tem tempo, né? Aí tem um filme lá que é O Vingador Borboletinha. Ah, vocês estão de sacanagem, né? Quem é que vai pro cinema, né, para assistir um filme desse? E aí o que acontece? Donald Trump resolveu criar, né, um movimento, né, uma agência para restaurar o cinema norte-americano, voltar às origens. Quem aí tá com saudade de assistir os filmes do Rambo, aqueles filmes assim que marcaram história, né? Trump anuncia Sylvester Stallone, Mel Gibson e Jon Voight como embaixadores especiais para reviver Hollywood. O Trump, achei interessante, nesse combate da cultura woke, o Trump acabou por dizer o seguinte, olha, eu vou deixar para quem entende, o que eles falarem para mim, nós faremos. Olha só, essa aqui é a foto do Mel Gibson com o Stallone e com o Trump, né, três guerreiros aí, né, que Stallone e Mel Gibson marcaram a infância de todo mundo e eles têm, né, agora o papel de incentivar agências que vão combater aí a cultura woke, né? Olha só isso. Donald Trump escreveu o seguinte: é uma honra para mim anunciar Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone como embaixadores especiais para um lugar grandioso, mas muito problemático, Hollywood, Califórnia. Eles atuarão como enviados especiais para mim com o objetivo de trazer Hollywood, que perdeu muitos negócios nos últimos 4 anos para países estrangeiros, de volta a maior e melhor e mais forte do que nunca. Essas 3 pessoas muito talentosas serão meus olhos, meus ouvidos e realizarei o que eles sugerirem. Será novamente assim com os Estados Unidos da América, a era de ouro de Hollywood, né? Ou seja, ele quer voltar aos filmes, né, da época de ouro de Hollywood. Hoje perdeu espaço para dorama, né, para aquelas novelas coreanas, né? Então, assim, perdeu muito espaço, mas a realidade dos fatos é que Hollywood teve, né, uma época de ouro, um espaço de ouro, né? Vamos lá. Vamos falar do Lula e do Maduro. O senador dos Estados Unidos cobra Lula após a ameaça de Maduro contra Porto Rico, tá? Lembra que o Maduro fez uma ameaça dizendo que utilizaria tropas brasileiras para arrancar Porto Rico das mãos dos Estados Unidos. Lembra disso? E o governo brasileiro, ó, falou nada. Não, em vez de fazer uma nota falando o Maduro tá biruleibe, tá loucão da cabeça,
Não, não, nem isso eles fizeram. Tá? O Banco Central fez uma nota agora, bem nesse sentido, né? Uma coisa assim, deplorável, que até o Gil do Vigor, que é um cara de esquerda, foi lá bater no governo. Ou seja, o governo está perdido, o governo está desesperadinho, sem saber o que fazer. Tá? E aí, né? Voltando ao assunto aqui, o Lula foi cobrado em relação às falas do Maduro. O senador Rick Scott dos Estados Unidos cobrou uma resposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre ameaças feitas por Nicolás Maduro de enviar militares brasileiros para libertar Porto Rico. O pedido norte-americano foi feito por meio de uma carta enviada ao presidente no Brasil na quarta-feira. No documento, Scott afirmou que a incitação de Maduro não pode ficar sem resposta, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil, tá? E que pediu ao governo brasileiro que explique como pretende lidar com a ameaça. Abre aspas. Peço ao governo brasileiro que responda formal e claramente e diga aos governos do hemisfério qual é a sua resposta oficial a essas ameaças perigosas, disse Scott. Além disso, peço que explique exatamente como o governo brasileiro planeja lidar com a incitação de Maduro à agressão militar na Organização dos Estados Americanos ou das Nações Unidas. Além disso, o parlamentar norte-americano cobrou uma postura mais incisiva de Lula quanto ao assunto. Abre aspas. É responsabilidade sua, assim como de todo líder mundial, amante da liberdade, se manifestar contra ameaças de Maduro, escreveu o senador republicano na carta endereçada a Lula. Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou oficialmente. Que vergonha, né? Quem aí não anda se sentindo vergonha do Brasil jamais? Tá? O Brasil é um país maravilhoso. Mas quem aí não anda sentindo vergonha do governo que o Brasil tem? Tá? Olha, eu andei conhecendo alguns países por aí e eu digo para vocês, o Brasil é maravilhoso. Aquela síndrome de vira-lata que nós tínhamos, tem que jogar aquilo para fora porque nós somos grandes, nós somos gigantes. O problema é quando dá um título de eleitor na mão do brasileiro ainda. É a burrice que nós temos ainda, mas isso vai mudar. Afinal, eles controlaram o cenário por muito tempo. Agora, quando é o caso do senador, vocês contam ou eu conto, que é mais fácil o Lula tá do lado do Maduro do que do senador. Por exemplo, isso aqui, ó, matéria da própria Bárbara, do Te Atualizei. Com o Brasil fora, 14 países da OEA rejeitaram a legitimidade da posse de Maduro, ou seja, 14 países da Organização dos Estados Americanos reconheceram que a posse do Maduro foi um golpe, uma fraude. Pois aí o Lula não quis reconhecer o golpe do Maduro. Que coisa, né? Ele que vive falando do golpe do Bolsonaro não quis falar do golpe do Maduro, que é claro e evidente que 14 países da OEA já reconheceram, né? Países integrantes da Organização dos Estados Americanos, incluindo os Estados Unidos, rejeitaram nesta quinta-feira o ato de posse presidencial de Nicolás Maduro, realizado na última sexta-feira, segundo indicou uma declaração conjunta assinada pelo grupo. Lembrando que o Uruguai foi quem encabeçou, né, essa nota contra o Maduro. E aí, a primeira nota que o Uruguai tentou encabeçar, o Brasil e a Colômbia, né, rejeitaram porque não estava traduzido, a nota estava em inglês. Então tiveram que refazer uma nota, aí foi representada uma nota onde 14 países aprovaram. De acordo com o documento emitido pelas delegações da OEA, da Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Canadá esquerdista, tá, gente? Só para constar, viu? Chile, esquerdista também. Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai, mas que não contou com o apoio do Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia realizada na Venezuela carece de legitimidade democrática, citando a falta de evidências verificáveis da integridade eleitoral. Resumindo, a nota falou: roubou, ladrão, roubou a eleição. É isso que a nota falou, mas o Lula não quis assinar, tá bom? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilha, manda para mais pessoas. Papai do Céu permitindo, amanhã de volta com vocês com mais conteúdo, trazendo informações para vocês. Pode ser da praça de Montevidéu, pode ser em Punta del Este, pode ser em Buenos Aires, pode ser em Nova York, não importa. Não importa onde eu vou estar amanhã. Eu sei que o conteúdo eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.